Olá, esta é a primeira questão da sessão Resolve Aí, que vai ser uma novidade que a gente vai colocar aí no canal. O que significa essa sessão Resolve Aí? Os inscritos ou qualquer pessoa pode enviar uma determinada questão de matemática, tá? Eu vou já colocar os meios que vocês podem fazer isso, e aí eu vou resolver da melhor maneira possível, usando, logicamente, os conhecimentos de matemática. Então, se tiver alguma dificuldade na questão de um curso, da faculdade, da própria escola mesmo, curso técnico e tal, concurso público, aí você envia a questão de matemática e eu vou resolver a questão. Tá? Uma coisa que eu queria deixar claro antes de iniciar a resolução da primeira questão é que o canal foi feito para estudar matemática, para as pessoas que querem, de alguma forma, ter o conhecimento de matemática. Então, se o seu propósito é enviar uma determinada questão para entregar num trabalho, alguma coisa desse tipo, o canal não é para isso. Tá? Então, aí você vai encontrar vários meios na internet que você consegue obter respostas de maneira fácil de alguns temas, né? Então tem canais, tem sites que você pode usar para fazer isso. Então a ideia aqui é para a gente estudar matemática, tá? Então aí eu vou resolver a primeira questão, né? A questão de lógica dessa sessão, e aí já vou colocar para vocês quais são os meios que vocês podem enviar a questão para eu poder resolver. Então, o primeiro e-mail aí vai ser o próprio e-mail, né, o Gmail, que o meu é miqueias.alves@gmail.com. A segunda opção é através do Facebook, você pode procurar lá Miqueias Fonseca ou usar o próprio e-mail, né, o miqueias.alves@gmail.com, que é o que eu uso para o Facebook também, tá? E também tem do Instagram, né? O meu Instagram é @miqueias.fonseca.7, também dá para consultar aí pelo e-mail também, tá bom? Então, vamos para a primeira questão, que é uma questão de lógica, segundo o que me enviaram, e foi a Cristiane Ventura que me enviou, e aí eu demorei um pouquinho para responder, mas antes tarde do que nunca, tá? Então, vou resolver essa questão, e aí a gente vai acompanhando essas resoluções aí, tá bom? Então, ó, um caminhão sai do centro de distribuição em Varginha, Minas Gerais, para realizar a entrega de produtos em todas as lojas em 3 cidades diferentes. Esse mesmo caminhão viaja até uma cidade, aí aqui uma informação importante para a resolução, realiza a entrega e retorna para o centro de distribuição e depois vai para outra cidade, né? No total são 3. Continuando a leitura, sabendo que a viagem do centro de distribuição está representado pela letra A, que a gente já vai ver uma representação gráfica, que é um mapa, né? Para as cidades e realiza em linha reta, que a cidade 2 está ou é equidistante. Aí talvez aqui que é o grande problema aqui, porque a palavra equidistante quer dizer que tem a mesma distância, tá? Então a cidade 2 tem a mesma distância em relação às outras cidades, com as outras cidades, certo? Sendo que essa distância é de 337 quilômetros, tá? E que a distância entre o centro de distribuição e a cidade 1 é de 212 quilômetros. E a pergunta é, quantos quilômetros este caminhão viajou até retornar o centro de distribuição? O mapa aqui vai dar uma ideia do que né, do que vai facilitar um pouquinho a gente interpretar. Então, por exemplo, para a cidade 1, o caminhão ele vai sair do centro de distribuição, representado pela letra A, vai até a cidade 1 e depois retorna para o centro de distribuição, certo? Depois ele vai fazendo isso sucessivamente para a cidade 2, para a cidade 3 e assim vai. Bom, as informações que passou no problema foi a primeira distância aqui, que é 212 quilômetros, tá? Do centro de distribuição até a cidade 1, e a cidade 2 e a cidade 2 ela é equidistante, tem a mesma distância. Então aqui vai ser
337 quilômetros em relação à cidade 1 e a mesma coisa em relação à cidade 3, tá? 337 quilômetros, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu já vou organizar as informações que vai facilitar um pouquinho aqui a interpretação, porque a gente vai ter que ver todas as distâncias. A primeira distância do centro de distribuição à cidade 1 é de 212 quilômetros, foi falado aí no exercício. Da cidade 2, vou pôr D2 aqui, a distância 2, vai ser os 212 quilômetros para chegar na cidade 1 e mais o 337 quilômetros que ele falou aí da equidistância. Né? Então, somando aqui os 337 mais 212, nós vamos encontrar o quê? 549 quilômetros. E aí tem o D3, né, a distância em relação à cidade 3, vai ser a distância da cidade 2 e vai acrescentar mais 337 quilômetros. Então, somando este mais este, vai dar, aqui vai dar 6, 7, como subiu, 8, né? Então, vai dar 886 quilômetros. Então, essas são as distâncias. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular qual vai ser a distância que ele vai andar no total, sendo sempre ida e volta, ou seja, a distância vai ser dobrada, vai ser 2 vezes mais. Então, o que eu fiz aqui para a gente não ter que fazer muita conta? Como vai ser tudo dobrado, então eu vou colocar o 2 aqui na frente, que vai multiplicar tudo, e aí vou fazer a soma das distâncias. Lembrando que é ida e volta, né? Então, por isso que eu estou colocando o 2. Tá? Então, a primeira distância é 212 quilômetros mais 549 quilômetros, que é a distância da segunda cidade, e da terceira cidade, 886. Tudo bem? Somando tudo aí, tá? O que nós vamos encontrar? Fazer o passo a passo aqui, ó. 886, 549 e 212 quilômetros, tá? Somando tudo, eu vou ter aqui, vai ser 11 mais 6, vai ser 17, certo? Sobe 1 aqui, vai ficar 9, com 1 aqui, 10, 14. Sobe mais 1 aqui, aqui vai ficar 10, 15, 16. Então, a distância da ida, né, no total, vai ser 1.647. Como tem que multiplicar por 2 aqui, eu vou colocar a resposta aqui embaixo, aqui, que vai ficar melhor, porque é a distância de ida e volta, né? Então, vou multiplicar isso daqui por 2, deixa eu só arrumar esse 2 aqui, que ficou meio estranho aqui, né? Então, vai ser 2 vezes 1.647. Então, multiplicando aqui por 2, eu vou encontrar a distância final. Então, 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1 que subiu vai ser 9. 2 vezes 6 dá 12, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, com 1 que subiu 3, tá? Então, a distância total seria 3.294 quilômetros e corresponde à alternativa 2, segunda alternativa, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!